Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, celebremos em comunhão com toda a igreja a 33ª semana do tempo comum. O evangelho de nossa meditação está em Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isto está escondido a teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje, o texto do evangelho de hoje nos traz lamentação e tristeza. Veja que Jesus, como um bom judeu, ama a sua cidade e também o desejo de Deus de realizá-la nela o plano da salvação. Pena que ela não conseguiu enxergar. Pena que os seus comandantes ali não conseguiram ver o próprio Deus que se fazia presente no meio deles. O poder, pela ganância do poder, pela ganância do ter, não conseguiram ali enxergar Jesus, o Deus vivo, que trazia paz, o príncipe da paz, como diz assim no Evangelho. Eles não conseguiram ver a paz. A lamentação, o choro de Jesus naquela época, traz a tristeza, porque via um povo que sofria, o seu povo, ali no meio, que sofria as dores e as lamentações, a fome e a agonia da esperança de um Deus, mas pena que eles não conseguiram enxergar. Viram tantos milagres, viram partilhas de pão, viram saciando fome de muita gente, mas assim mesmo não conseguiram abrir o coração, não conseguiram enxergar diante dos seus olhos a grandeza de um Deus que se fazia presente ali no meio deles. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje também nós temos esta mesma lamentação, essa mesma tristeza da ganância do poder nos dias de hoje, o trabalho, a ganância do trabalho, do ter e do poder. Hoje também, muitas vezes, nós não enxergamos Jesus que se faz presente no meio de nós. Veja que quantas e quantas vezes nós já estamos diante, finalizando o ano, o Natal já se faz presente. Esse menino, a presença desse menino que se faz presente no meio de nós, que já vai nascer no meio de nós, e ainda nós não conseguimos nos preparar para recebê-lo e recebê-lo bem. A ganância do poder, os brilhos das luzes, nos ofuscam o nosso coração, nos entristece muito, porque a ganância do ter, ou a ganância do preparar o nosso coração para Jesus está longe daquilo. A própria manjedoura já se encontra vazia, muitas vezes dentro dos nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos um coração atento, olhar atento, diferente quando Jesus nos fala e Jesus nos avisa. Um coração triste que nós temos, a gente vê quantas e quantas vezes a gente convida as pessoas para fazer a novena do Natal, à espera desse menino
que vai chegar. E quanto à tristeza, nós encontramos que as pessoas ainda nas casas, né, ou até mesmo dentro das igrejas, né, não tenham tempo. Não tenham tempo para receber esse menino que está nascendo cada ano no nosso coração. Por isso que talvez cada ano, né, fica mais longe esse menino de nascer no nosso coração. Este menino fica mais longe, né, de viver a alegria e a paz. Esse menino que nos traz a paz. Por isso que no Evangelho de hoje, a tristeza e as lamentações de Jesus também chegam aos nossos corações. Que nós tenhamos um coração atento, um olhar atento, de viver mais um ano a esperança de abrir os nossos olhos, de viver a esperança de nascer esse menino. Que o nosso coração seja essa manjedoura, que traga a luz, que traga a paz, e que nós possamos olhar para os outros, levar essa paz, como Jesus aqui nos pede, né? Como Jesus nos fala. Tristeza, mas também a alegria de receber este menino. Quantas e quantas vezes nós tenhamos esse coração aberto, esse coração, né, dessas manjedouras, que já estão finalizando este ano, para receber esse menino da paz, o príncipe da paz, assim chamado. Que nós possamos ainda, né, lutarmos, né, para levar essa paz. Sermos esses profetas. Muitas vezes somos os profetas também que choram, né, que buscam e que levam, que tentam levar esse menino, essa paz. Aqueles que ainda não encontraram, aqueles que ainda estão longe de viver a sua paz. Que nós tenhamos força de profeta e podemos levar essa paz. Esse menino Jesus, que já está finalizando o ano, que nós possamos levar esse príncipe da paz a muitas casas que ainda estão na escuridão, que nós possamos levar essa luz deste menino, ainda que com muito trabalho, com muita tristeza, às vezes até com lágrimas nos olhos, mas nós possamos levar com força e alegria. Pedimos hoje que esse Jesus nos dê a força suficiente para que nós possamos levar essa paz, essa luz a esses corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.